Ok, galera, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Oi, amor, seja bem-vinda. Primeira a entrar. Fala, Júlio Santana, Eudes, Cris Elisa. Vamos lá, vamos entrando. Hoje nós vamos conversar com a Milene Palha, a Micozinha _ low carb. Vamos bater um papo sobre gastronomia low carb. Oi, Luana. Oi, Gláucia. Olá, olá. Vamos chegando. Boa noite. Boa noite. Eu estou tendo que usar o 4G hoje, porque por algum motivo a minha internet ainda está instável. Pronto, Milene já está na área. Deixa eu chamá-la aqui. Lá. Oi! Oi, Henrique. Tudo bom, meu querido? Tudo bom, Milena? Milene, né? Milene, mas eu já estou tão Milene. acostumada das pessoas me chamarem Milena, né? Que eu já nem ligo mais. Já adotei como segundo Não, mas nome. o nome da pessoa é a coisa mais importante que existe para essa pessoa. Então eu faço questão de chamar pelo nome certo. Obrigada. Tudo bom? Como é que estão as coisas por aí? Tá chovendo por aqui, né? O tempo tá mudando. Acabou aquele sol, a gente já tá entrando aí na fase aquele merge, né, entre verão e outono. Aham. Então tá uma chuvarada, um calorão, né, um frio de repente. Então tá meio louco o tempo por aqui, mas tá Você tudo mora em bem. que cidade aí? Eu moro em Cambridge, né, que fica a 50 quilômetros de Toronto. É Ah, como se certo. fosse a quinta cidade, assim, quando você sai de Toronto. Aham. Que maravilha, que maravilha. Vamos começar falando um pouquinho de você, né? Conta um pouquinho de você. Como foi que você saiu lá do norte do Brasil? Você é paraense, Eu sou né? paraense. E foi parar no Canadá. Conta pra gente um pouquinho sobre a tua trajetória de profissional, tua trajetória não só Claro, dentro da gastronomia, mas fora também. Conta um pouquinho pra gente. claro, com certeza. Então, Henrique, eu saí do Pará quando eu tinha 17 anos. Eu fui para São Paulo, morei em São Paulo 18 anos, né? Então, eu sou tipo metade paraense, metade paulistana, né? Eu Aham. sempre fui rebelde. Eu sempre fui uma pessoa rebelde, né? Então, muito cedo, até por uma questão, né, de histórico familiar, né? A minha mãe, eu sou filha de mãe solteira, então a gente sempre teve que ir à luta, né? Assim, eu venho de Uhum. uma linha de mulheres fortes, né? Minha mãe, minha irmã, né? Eu também. Então, o que aconteceu? Muito cedo a gente teve que se virar. E eu sempre tive vontade de ir para um lugar maior, com uma mentalidade assim, mais aberta, né? E eu achava assim que o Pará, naquela época, né, quando eu tinha 17 anos, era pouco assim para as coisas que eu queria ver o mundo, assim, uma coisa muito louca, né? E aí eu fiz faculdade, né? Eu prestei vestibular em São Paulo, passei, arrumei minhas malas, fui embora, sabe, para lá para São Paulo, né? E aí eu também, nessa época, tinha um namorado lá em São Paulo. E aí, assim, a gente já resolveu juntar a vida, mudei para lá. E assim, a minha carreira foi A toda sua primeira desenvolvida. formação foi em que área? A minha primeira faculdade é História, Henrique. Eu sou formada Que em legal. História, assim, essa coisa, né, de filosofia, de querer mudar o mundo, né? Eu sempre fui desse jeito, então eu curtia muito História, fiz História, né? Aí eu passei lá em Administração, em São Paulo. Então, minha formação, né, assim, do Brasil é História, Administração de Empresas, e eu fiz pós em Marketing lá na ESPM, e tecnologia e inovação na Getúlio Vargas. E Legal. eu trabalhei a minha vida inteira na área de telecom desde o Pará, né? Eu era da antiga Telepará. Em São Paulo continuei com telecom, né? Eu trabalhei em quase todas as operadoras, né, do Brasil. Em todas as áreas de marketing, lançamento de produtos, novos produtos. Então, desenvolvi a carreira aí como gerente de projetos, gerente de contas, né?
E quando eu saí do Brasil, eu trabalhei também com várias empresas internacionais. Eu saí do Brasil, eu era executiva, né, de uma empresa francesa, cuidava de uma operação de 8 países na América Latina. E, assim, casei com um canadense. E aí ele... Você saiu para morar no Canadá e encontrou seu amor aí? Ou você já saiu? Não, não. Conheci meu marido no Brasil, na tua terra, acredita? Sério? Olha Sério, só. conheci. Tu mora em Natal, não é isso? Não, eu moro em Fortaleza. Ah, desculpa, então é na terra do Felipe. Na terra do Felipe. O Felipe mora em Natal, exatamente. Conheci meu marido em Natal, porque assim, eu sempre viajei muito, Henrique. Assim, o meu sonho era conhecer o mundo, eu conheço muito, assim, eu conheço umas 300 cidades no mundo inteiro, né? E eu conheci meu marido viajando, né? Não sabia que ele era piloto. Coincidiu da gente chegar no mesmo feriado em Natal, no mesmo horário, hospedar no mesmo lugar. Ficamos amigos, né? E aí, voltando para São Paulo, continuamos a amizade, porque a gente tinha muita afinidade e tal, né? Em assuntos, em viagens. E assim, estamos aí já há quase 12 anos nessa. Olha né? que legal, que legal. Que legal. E eu não sabia, né, que meu marido dele e a era... sua paixão, né? Exato, para tu ver só, né? Eu acredito muito nessa coisa de que a gente atrai, né, aquilo que a gente busca, né, aquilo que a gente mentaliza, e você vai vibrando coisas, né, e aí você vai atingindo aquelas pessoas, né, coisas que estão no teu mesmo nível vibracional. Sim, e isso é tanto bom quanto mal. Se você tiver num baixo nível vibracional, você vai atrair coisas ruins também para você e você não entende, né? Então, tudo na minha vida aconteceu muito assim, muito por um acaso, mas porque eu sempre lutei por essas coisas. Assim, eu sempre tive, eu sou uma pessoa muito determinada, Henrique. Eu sempre pensei grande, sonhei grande e não tinha nem motivos para isso, porque se não sei se você sabe um pouco da minha história, né? Eu venho de uma família assim extremamente pobre, morava em bairro de periferia assim extremamente perigoso lá no Pará. E estudei, assim, com muita dificuldade, né? Estudando, trabalhando e ajudando em casa, né? Então, eu, minha mãe, minha irmã, todo mundo trabalhando para sobreviver. Não foi uma vida de muita luta. Então, assim, eu acho que você nascer numa condição desprivilegiada é destino, mas você tem plenas condições de mudar o seu destino. Eu sempre acreditei nisso, né? E foi sempre isso que eu busquei na minha vida, mudar, melhorar, né? E ficava observando coisas que eu queria e ia buscar aquilo, né? Para mim. E assim, conheci meu marido nessa viagem, nem sabia que ele era piloto, não sabia que ele era canadense, né? Mas achei ele um cara muito interessante, porque meu marido é uma pessoa muito discreta, né? Ele não é de falar muito de si, né? Eu falo por nós dois, né? Eu digo que eu falo para ele assim mesmo que eu gostei dele porque ele gostava de conversar. E hoje ele fala para mim assim mesmo, não, gostar de conversar, que tu fala demais, não deixa ninguém falar. Aí você se mudou para ir para o Canadá quando? Eu mudei para cá em 2014, ele ficou um ano aqui. Como é que é? Desculpa. Você se mudou para aí? Você... Acho que deu um tilt aqui, mas já voltou. Você mudou-se para aí em que ano? Eu mudei para cá em 2015 e meu marido veio antes. Ele veio em 2014, né? Certo. Porque ele já encontrou um trabalho aqui e veio na frente também para ver casa. E eu estava empregada, né? Quando ele veio, para mim foi assim, uma decisão dificílima, Henrique. Eu imagino. Sair do Brasil porque a minha carreira já era totalmente, né? Exato, a minha carreira já estava assim totalmente desenvolvida, né? Eu conheço todo o povo no mercado de telecom, né? Tenho vários amigos. Na verdade, eu vi assim o primeiro telefone celular surgir, o primeiro internet móvel, né? Então, assim, a gente conhece, né? Os mercados são pequenos, né? Dependendo dos segmentos, né? Todo mundo se conhece. E aí, assim, você está na sua zona de conforto. Eu tinha um bom trabalho, conhecia todo mundo, né? Viajava, meu trabalho era muito bacana. Então, realmente, foi uma decisão dificílima para mim. Eu imagino. Para a minha carreira, porque eu sempre priorizei minha carreira, né? Claro. Eu estudo muito, eu faço minhas pós-graduações, faço muitos estudos. Tanto que eu nem tive filho,
porque eu gosto muito de trabalhar, Henrique, e eu não sei, assim, se eu seria uma boa mãe, porque eu tenho tantos interesses, minha cabeça é tão louca, que eu não sei se eu daria a atenção correta que uma criança precisa, sabe? Te entendo, te entendo. Então foi dificílimo, né, tomar Aham. essa decisão, mas olha, eu vou te falar que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E como é que foi a entrada na gastronomia? Olha, Henrique, foi assim, eu sempre gostei, né, de culinária. Assim, eu passei minha infância assim em cozinhas, porque a minha mãe tem um Uhum. restaurantezinho de comida popular lá em Belém. Então eu sempre, Ah, a cozinha então faz parte da minha, tem tem uma um coisa histórico. de história, né? De Da história, sua de infância. sangue, assim, circulando, né? Eu sempre Aham. amei gastronomia, eu sempre amei comida, né? Eu cresci, minha mãe, ela criou a gente vendendo marmita, sabe? Em obras, vendendo comida baratinha mesmo, né? E foi assim, e eu cresci vendo minha mãe mexendo as panelas, ajudando a minha mãe, né? Entregando marmita. E eu amo cozinhar. Eu acho que cozinha é uma das poucas linguagens universais. Todos nós comemos e todo mundo precisa sentar para comer. É uma coisa que te dá prazer, entendeu? Que te cura, né? O que te adoece. Uhum. Então, a gente Sim, tem uma sim. relação muito grande, assim, emocional com a Sem dúvida. questão da comida. E eu tenho essa questão emocional, né? Da minha mãe, que sempre cozinhou, ela sempre foi cozinheira, né? Trabalhou em restaurantes. E assim, e eu tenho isso comigo. Na minha casa, todo final de semana praticamente, eu tinha reuniões com os amigos, né? Sempre cozinhei muito para receber as pessoas, para celebrar. E aí, quando eu vim para cá, e eu sempre tive o sonho de fazer a gastronomia, mas assim, por hobby, sabe? Para Certo. melhorar as minhas técnicas, para entender melhor sobre os alimentos, né? Como deixar mais bonito, mais sofisticado, mais delicado, entender Uhum. diferentes nuances, essas coisas me apaixonam, sabe? Eu gosto desses detalhes. E aí, como eu já tinha feito muitas coisas, pós, faculdade, não sei o que, eu digo, quer saber? Eu vou fazer isso aí, porque eu gosto e a Escola de Artes Culinárias de Toronto, ela ficava perto da casa que eu morava, né? Ah, Porque quando eu cheguei, eu não vim para Cambridge direto, né? Normalmente, quando as pessoas chegam, elas ficam lá mesmo em Toronto, né? Que é mais uhum. fácil a locomoção, tem mais brasileiro, né? Por comodidade mesmo, a gente ainda não dirige, né? Então fica tudo mais fácil. E eu morava perto da Escola de Artes Culinárias, né? De Toronto. Entendi. E foi assim que eu fui parar na gastronomia. Aí eu fiz um curso de 2 anos lá com eles, fiz estágio lá mesmo. Eu nunca fui trabalhar com gastronomia, né? Então eu fiz o curso assim mais por aperfeiçoamento, por realização pessoal, sabe? Entendi. Então Na a verdade, eu gastronomia fiz veio para primeiro do me que low carb. cozinhar. Não, na verdade eu já estava fazendo a low carb, né? Eu conheci a Ah, low tá. carb quando cheguei aqui, né? Que foi um momento assim, né, que eu estava saindo do Brasil, eu Uhum. estava eu tava muito gorda quando eu saí do Brasil. Na verdade, eu nunca fui uma pessoa magra, né? Eu sempre fui uma pessoa que teve sobrepeso e sempre viveu lutando com balança e tal. Entendi. E quando eu saí do Brasil, foi um momento muito difícil, né? Largar minha carreira. E aí eu engordei muito, 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 né? E meu marido estava aqui já no Canadá, e eu lá, e nesse vem, não vem. E aí eu ficava vindo, voltando. Foi um momento difícil. E aí quando eu cheguei aqui, meu marido não estava bem, né? Ele não estava legal, também tinha engordado ainda mais, porque a gente nunca foi magro, né? Porque eu também não estava ali para ajudar, estava comendo muita porcaria. Você E fala em aí eu relação à saúde, ele não estava bem de saúde. não estava bem de saúde, não estava bem de saúde e a gente não entendia por quê, né? E aí a gente corria para todo canto, né? Vamos tentar esse tratamento, tentar Aham. aquilo, aquilo outro. Aí vamos só cortar o glúten, mas aí seguia com as aveias da vida, né? Com as farinhas de arroz, né? Aquela coisa, né? Aham.
E nada resolvia, as bolachinhas de arroz, e assim, ele continuava mal. E eu também não estava bem, né, emocionalmente, e de saúde eu tinha, assim, muitos problemas, né, com casos de gastrite, de refluxo, de queimação, de dor de Uhum. cabeça, e aquela preguiça triste, né, que você não tem vontade de fazer nada da vida, você quer Sim, viver sim. enterrado, né? E aí, só que a situação do meu marido era bem pior. Ele chegou num ponto que Henrique, só dele tomar água, ele imediatamente vomitava ou tinha diarreia, entendeu? Nossa, Tava tão horrível a situação dele que a gente chegou a pensar que ele estava assim com câncer, sabe? Com câncer uhum. intestinal, que Que estava com. coisa. E aí eu lembro, assim como se fosse hoje, né? Um episódio que a gente terminou, assim, um café da manhã, né? Aquele café da manhã saudável de pão integral, né? Com leite desnatado, super, super saudável, né? Um iogurte desnatado É. e muitas frutas, né? A gente terminou aquilo e, assim, ele passou mal imediatamente e aí Aham. começou a evacuar sangue, a gente foi para o hospital Nossa, e assim, e meu mundo caiu, porque aquilo é muito feio, né? Assim, você vê aquela é situação que é assustador, né? É assustador. Você assustador. fica, você pensa o pior, né? Exato, então eu fiquei com muito medo, assim, porque eu estava num país novo, que eu estava, assim, eu já falava inglês no Brasil, mas é muito diferente você vir morar no país e inglês de negócios, que a gente faz no Brasil, que a gente faz e-mail, que faz reunião, você viver num país, né, com uma outra língua, é Sem outro dúvida. mundo, né? Então, assim, eu me adaptando aqui, sem trabalho, esperando meu visto, né, de residente Aham. permanente, e meu marido ruim, assim, daquele jeito, eu perdi meu chão, sem amigos, sem família, né, sem nada, só a Nossa, gente. imagino. Imagino. Então eu perdi meu chão, assim, sabe? Eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer na minha vida agora, né? Eu vou ser uma pessoa que você ama, né? E que é ter o porto seguro num lugar diferente, ali definhando, morrendo, né? E ele amarelo, assim, aí passaram várias coisas na minha cabeça. E a gente não sabia como resolver, né? E ele comendo, e aí o pessoal só passando aquelas dietas que a gente sabe que não funciona, que hoje, que a gente que entende, que a gente estuda, que a gente se aprofunda na comida de verdade, a gente sabe todos esses mitos, né? Essas mentalidades, né? De médicos, de nutricionistas tradicionais, né? Que não tem uma visão mais ampla, que não se abrem para aprender, para voltar a estudar e ver que o mundo muda, que sim, a gente pode errar, mas que Exato. eu acho que a gente aprender errado é uma coisa. Agora, você Essa é uma das, permanecer no erro, eu acho isso muito triste. essa é uma das piores coisas, né? Que a gente observa no meio onde a gente está, no meio do low carb, no meio da saúde de uma maneira geral, a gente vê as pessoas que não voltam atrás, que têm vergonha de admitir que estavam erradas e que tem Exato, e que por ter essa vergonha de admitir que está errado, elas acabam tendo vergonha de mudar de opinião, né? exato. Eu gosto muito de uma frase do Blaise Pascal, um dos caras, um dos matemáticos que acabou trabalhando muito na invenção da calculadora. Ele diz o seguinte: eu não tenho vergonha de mudar de opinião porque eu não tenho vergonha de pensar. Né? Então, Exato, quer dizer, quem pensa obrigatoriamente vai acabar mudando de opinião porque as coisas evoluem, porque você acaba conhecendo novos fatos, você acaba fazendo novas correlações e a partir daí você acaba mudando de opinião, porque não tem sentido você ficar exato, com uma opinião que está errada. Né? Se você exato. sabe que está errado, qual é o sentido que tem de você permanecer no erro, não é verdade? Com certeza, concordo plenamente com isso e me deixa muito triste, né? A gente tem lá o teu grupo maravilhoso do Rebelião Saudável, né? Que a gente compartilha lá aquele monte de informação legal e a gente vê, né, esses profissionais, né, que vêm com essa bandeira. Olha, Henrique, eu sou uma pessoa muito pacífica, assim, eu não suporto discussão, porque eu acho que a gente vai evoluindo. Hoje eu quero mais paz na minha vida do que atrito, né? Eu corro de Uhum. atrito, mas eu vejo, né, certos profissionais aí, eles brigam, né, criam casos, não, porque imagina, né, jogam pedra na gente, ou defendem lá a linha, né, tradicional de É. alimentação.
E eu acho isso muito triste, porque, assim, eu não me importo que a pessoa, ela opte por seguir um determinado caminho, mas isso não quer dizer que não existam outros caminhos, entendeu? Até a Exatamente. oportunidade de você avaliar, de entender, né? Mesmo que eu não concorde com uma coisa, eu sempre estou aberta a escutar, porque eu acho muito importante o diálogo Claro, saudável, claro, né? Você claro. criar a sua opinião, entender, e aí a partir do entendimento das coisas você decide o caminho que você vai seguir, né? Exatamente, Eu acho exatamente. por E, aí, não uma e, e briga. uma das, eu acho que dos grandes problemas que nós temos nesse mundo que a gente vive hoje, de mídia social e dessa coisa toda, é a crença que as pessoas têm de que precisa haver um vencedor. Precisa haver um vencedor e precisa haver um perdedor. Mas Exato, num debate de ideias, onde se usam argumentos coerentes, argumentos sólidos, né? Num debate dessa natureza, você não tem um vencedor e um perdedor. Na realidade, você tem dois vencedores. Porque o pior que pode acontecer é eu entender o seu ponto de vista, né? exato, Então, com quer dizer, qual certeza. é o sentido que tem você ficar debatendo com o objetivo de denegrir a imagem do outro ou de Exato. rebaixar a imagem do outro? Não há essa Isso. necessidade, É, né? A gente pode debater com o objetivo de aprender, né? De com aprender a... certeza. Pode até ser que eu não concorde, eu não sou obrigado a concordar com você. Mas, número um, o fato de eu não concordar não nos faz inimigos. A gente pode continuar, né? A Exatamente. gente pode continuar saindo para tomar um vinho, para tomar uma cerveja, para bater um papo, para conversar Com sobre coisas certeza. outras. Isso não significa que a gente vai se tornar inimigo. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, o fato de eu não concordar com você, ou da gente entrar em embates ou em debates, não significa que você tem que mudar a maneira como eu penso ou que eu tenho que mudar a maneira como você pensa. Né? Por quê? Absolutamente, né? Não há essa necessidade. Né? Não, eu concordo plenamente, eu sou totalmente a favor desse pensamento e eu sempre pratiquei isso na minha vida, porque eu não acho que esse debate improdutivo ele leva as pessoas a algum Exatamente. lugar, ele só desgasta, cria coisas ruins, entendeu? E não ajuda Uhum. ninguém, sabe? No Eu final das acredito contas, muito ninguém nisso. muda ninguém. Eu estava conversando isso hoje com a minha namorada, com a Gabriela, com a Gabi, e acabou de colocar aí, respeito é fundamental. Eu estava conversando isso hoje com ela, de que ninguém muda ninguém. O Não, máximo que a gente consegue fazer é assim, a mudança ela é uma porta que só tem trinco para dentro. Eu costumo dizer isso. Né? exatamente. O máximo que a gente consegue fazer é dar aquela batidinha. A gente dá aquele toque-toque, né? Mas é a pessoa que tem que abrir. Com certeza. A Eu mudança não é uma consigo porta abrir. que se abre do Né? lado, somente Do pelo lado de lado de dentro. Quem dentro, tem que com abrir, certeza. se eu sou a pessoa que vai mudar, sou eu que tenho que abrir essa porta para a mudança, não a pessoa que está do lado de fora. A pessoa que está do lado Exato. de fora, ela vai, no máximo, motivar a mudança, mas ela não tem capacidade de fazer a mudança, ou de, né? É individual, exatamente, é individual. Não, com certeza. E nessa questão da mudança, eu acho que a melhor coisa que a gente tem a fazer é dar o exemplo, sabe? Que no Sim, começo eu brigava muito, assim, porque você sabe, né? A gente passa aquela fase chita, né? Quando a gente entende a sim, verdade, sim. tá? Você quer realmente transformar as pessoas a qualquer custo, né? E Aham, assim, eu vi que não adianta. Então hoje, assim, eu dou exemplo, eu mostro como é que é a minha vida, meu dia a dia, minha vida é muito corrida e eu consigo fazer as coisas. Mostro para que qualquer pessoa, quando a gente quer realmente, como você falou, a mudança é uma porta que se abre pelo lado de dentro. Então, se você quer, você faz acontecer, você encontra tempo, você se organiza, você cria novos hábitos saudáveis para adequar as suas necessidades, né? Cada um de nós tem a sua realidade, suas dores, suas delícias, né? Só a gente sabe, né? Aquilo que a gente sim. passa, só a gente entende a nossa rotina, então nós temos que buscar, né? Essas técnicas, né, para a gente organizar a nossa vida. Eu acho que a Aham, gente precisa de organização, de planejamento, senão você não consegue executar nada, porque todo exato, mundo tem um milhão de coisas exatamente. para fazer, né? Exato, exato. Então tem que ter esse pensamento organizado. É. E assim, a gente, por mais que a gente seja empático, né? Por mais que a gente consiga estar junto da pessoa e entender o lado da pessoa, a gente nunca vai conseguir calçar os mesmos sapatos que ela está calçando naquele exato momento, né? Porque Exatamente. o que eu faço hoje, a reação que eu tenho hoje, por exemplo, sei lá, no trânsito ou quando eu pego uma fila que dura muito tempo, essa reação
ela é um produto daquela circunstância, ela é um produto das circunstâncias pessoais atuais e é um produto de toda a história minha de Com vida, certeza. né? É E verdade. por mais que você queira entender como eu me sinto, a sua história de vida é diferente da minha. Com Então certeza. não tem como a gente ter as mesmas reações, né? Então Não. isso tem que estar sempre na mente da gente para que a gente tenha uma vida mais livre de julgamento, né? Para que a gente tenha uma vida mais livre de reclamação e de achar que as outras pessoas estão erradas e que a gente é o único certo. Acho que a gente tem que ultrapassar essa fase, né? Para que a gente possa evoluir como humanidade, né? Como comunidade. Né? Eu vejo muito isso na comunidade low carb. A gente ainda tem um longo caminho, né? Não só do ponto de vista de lutar contra a indústria farmacêutica, contra a indústria dos ultraprocessados, mas a gente tem um longo caminho para nos entender. Né? Porque até dentro de pessoas que defendem comida de verdade, a gente ainda encontra Divergências, né? a gente encontra divergências, mas assim, a gente encontra divergências, eu sou favorável às divergências, porque as divergências permitem que A eu gente aprenda evolui, novos né? ângulos, né? Que a gente evolua. O que eu não Exatamente. sou favorável é discussões infundadas, divergências que geram atritos desnecessários. Eu tento me dar bem com todo mundo. É claro que nem Jesus conseguiu agradar todo mundo, né? Não, Quem não sou eu para tentar agradaremos. fazer isso aí? Nós não vamos agradar. Mas eu tento, no mínimo, né, na pior das hipóteses, uma política de boa vizinhança. Né? Eu acho que sempre dá certo quando a gente está pensando dessa forma. Né? Mas me fala uma coisa, Milene. Me fala sobre... Vamos falar um pouquinho então sobre essa questão da gastronomia e da gastronomia low carb. Você fez uma formação em gastronomia tradicional, né? Isso Onde você mesmo. tinha lá, onde você mexia com trigo, você mexia com, né? Você deve ter feito disciplinas de panificação, deve ter feito Bolo, massa. bolo, né? Massas e essa coisa toda. Me fala quais são as principais diferenças entre a gastronomia tradicional e a gastronomia low carb. Porque assim, quando a gente pensa em pão, por exemplo, é possível eu criar um pão que não tenha trigo, que tenha o mesmo grau de fofura, por exemplo? Quais são as diferenças? Que tipo de processos tem que ser diferentes? Henrique, assim, nós nunca, dentro da gastronomia low carb, e olha que, assim, eu tenho rodado, né, com os grandes nomes de gastronomia low carb, né, eu fiz um curso com a Maria Emerite, assim, eu já atingi níveis de panificação, né, de doces, assim, excelentes, mas nada se compara com a experiência que a gente tem com trigo, né? Até porque as nossas matérias-primas, né, as nossas farinhas, elas não têm a liga, né, elas não têm o glúten, né, então elas não têm essa mesma fofurice que você encontra nas farinhas tradicionais, né, no Entendi. trigo, por exemplo, ou mesmo numa farinha que é gluten free, mas é high carb, né? Como, por exemplo, a farinha de aveia, que o povo confunde muito, né? Achando que porque é gluten free é low carb também. Ou uma farinha de arroz, farinha de grão de bico, né? Você consegue uma textura melhor com essas farinhas gluten free do que a gente tem na gluten free low carb, né? E, assim, Certo. eu vejo assim que a gente consegue traduzir assim 80% da nossa comida tradicional para comida de verdade, para low carb, em todos os aspectos, né? Tanto de panificação, de doces, né? A comida do dia a dia, uma comida mais refinada. Alguns deles são melhores, por exemplo, o cheesecake low carb, eu acho que é melhor do que o cheesecake Mais tradicional. gostoso do que o Eu acho tradicional. mais gostoso e mais leve o sabor. Agora, pão, Henrique, olha que de pão eu entendo. Que eu faço muito pão. Eu gostava muito de pão, então. E assim, até porque o meu canal eu gosto muito de focar na gastronomia, porque eu acho que é uma forma melhor de fazer as pessoas entenderem, porque nem todo mundo gosta de estudar. O brasileiro não é um povo conhecido por gostar de leitura, né? Gostar de se aprofundar em coisas mais técnicas, né? Então eu encontrei na gastronomia uma forma de comunicar aquilo que eu acredito, né?
Então eu Entendi. faço muito, né, muita receita para mostrar para as pessoas que é possível, né, a gente recriar sabores dentro da low carb. Mas Legal. assim, algumas coisas são melhores, outras não. Agora, pão, com certeza. Nunca encontrei um pão. Tem pães deliciosos. Existe o pão de fibras, que assim a gente vê por aí direto. A primeira pessoa que eu vi fazendo isso foi a Maria Emerite. E eu fiz esse pão há 5 anos, tem até no meu canal do YouTube. Eu acho que é o pão que mais se aproxima de um pão integral, tá? Certo. Mas ainda assim, o pão de forma, né? O pãozinho de queijo, eles ficam assim, tipo embatumados, sabe? Mais pesadinhos, são muito Ele fica mais gostosos. pesado, é verdade. Mas Verdade. não tem a fofurice, né? Não tem aquela coisa sequinha que é um pão de trigo. E aí, do que você perguntou, o que que você vê que é diferente de uma gastronomia para outra? Basicamente os ingredientes, né? Que assim, você tira Certo. totalmente trigo, né? Quais as E todas farinhas que essas... você mais usa? Henrique, aqui, porque as nossas farinhas não têm uma grande diferença de preço, eu uso muito farinha de amêndoas porque não é caro como é no Certo. Brasil. As coisas aqui Certo. são mais acessíveis. Aqui no Brasil, se você for usar muita farinha de amêndoa, você deixa um rim, aí no outro dia você deixa um molho, Exato, né? tem que vender o rim, né, para comprar a farinha de É, amêndoas. é Mas verdade. assim, além da farinha de amêndoas, farinhas que eu acho que tem um custo legal e que eu sempre uso mais para mostrar a alternativa para as pessoas é a linhaça dourada e a farinha de Sim. coco. Tem custos muito Hum, bons e você consegue criar pães deliciosos, você consegue criar muffins bons com essa combinação de farinhas, porque elas neutralizam, né? A linhaça, ela tem um sabor mais acentuado. O exato. coco também tem, né? Aquele sabor mais adocicado e aquele gosto residual. Então, assim, quando você combina essas duas farinhas, você consegue trazer a liga, né, da linhaça e elas se neutralizam. Então, fica um sabor mais suave, Entendi. entendeu? Entendi. E, então, eu gosto muito dessas duas farinhas e sempre uso para uma série de coisas, né, de preparos que eu faço para mostrar a alternativa para as pessoas. E acho que não deixa nada a dever para a farinha de amêndoas. Por que que eu Certo. gosto da farinha de amêndoas? Porque a farinha de amêndoas é muito difícil você perder o ponto. Para uma pessoa que está começando a cozinhar, eu Hum, acho muito desafiador usar as farinhas low carb, porque o comportamento delas não tem uma padronização. Por exemplo, se você compra um entendi. trigo aqui na América do Norte, na América do Sul, lá no Japão, lá na China, uma farinha de trigo, ela vai ter praticamente as mesmas propriedades, porque há uma padronização mundial. Então, se você fizer um bolo em qualquer canto do mundo, ele provavelmente vai resultar a mesma coisa. Aham, Agora, aham. as farinhas não são assim. Por exemplo, eu mesmo, quando eu vou para o Brasil, eu tento recriar as coisas que eu faço aqui, eu vejo, já desandou. Eu vejo que a densidade, a textura é um pouco diferente. Eu acho que as farinhas Entendi. aqui, elas são mais densas, elas são mais oleosas, parece que são um pouco mais frescas, mais claras ou mais escuras. Eu percebo uma diferença gritante da Entendi. diferença na textura das farinhas. Então, justamente por nós não termos padronização, não termos o glúten, né, não termos essa fofurice, é mais difícil você acertar o ponto dessas farinhas. E aí muitas pessoas acabam desistindo, ficam tristes. Então, é uma questão de aprendizado contínuo, você lidar Tem que com as entender farinhas. como é que a farinha funciona, como é que a farinha de amêndoas, a de linhaça funciona. Exato. E a Thaís colocou um negócio interessante, né? Que a farinha de linhaça ela deve ser feita em casa, exatamente. É, exato. Quando você compra direto a farinha, ela, porque assim, a linhaça ela é muito rica numa substância chamada ácido alfa-linolênico, que é um ômega 3 de origem Exato. vegetal, né? Exato. E esse ômega 3 ele se oxida com muita facilidade. Na realidade, qualquer Exato. ácido graxo poliinsaturado se oxida com muita facilidade. E se você Isso. já compra a farinha da linhaça, você já tá pegando a semente triturada. Então esse ácido já Exato. sofreu oxidação, né? Isso. Então, ao contrário, se você comprar a semente, se você comprar a linhaça, né, você compra os grãozinhos e você faz na hora a farinha, você consegue obter o ácido alfa-linolênico sem haver o ranço, sem ele ter Exato. oxidado.
o sabor fica bem diferente. Com certeza. Na verdade, Henrique, eu dificilmente compro farinha já pronta, tá? O que eu tenho em casa Certo. são sementes e eu faço a moagem na Você hora. prefere fazer a moagem, certo? Prefiro moer, assim, eu só compro mesmo se tiver assim, extremamente barato, entendeu? Porque sempre tem Se promoção. valer realmente a pena, Se né? valer a pena, aí eu já compro. Mas assim, eu só compro moída farinha de amêndoas, tá? Eu nunca compro farinha de linhaça moída, justamente para evitar essa coisa aí. Entendi. E assim, eu sempre pego a porção que eu vou usar, entendeu? Aí eu peso direitinho, trituro, porque Uhum. que é essa coisa de você ir entendendo, porque a culinária tradicional e a nossa culinária local, ela é muito desafiadora, porque a gente trabalha com ingredientes frescos, né? O mais fresco Sim. possível, porque assim, como a gente não tem produtos químicos, nem conservantes, essas coisas, eles são perecíveis, né? Então, muito rapidamente, você tem que consumir aquilo ali no máximo 7 dias, dependendo daquilo que você está fazendo, manter em geladeira, né? Ter muito cuidado para não perder, né? Eu ensinei uma maionese ontem, aquilo ali, o ideal é comer no mesmo Eu dia vi o que você post. fez. Exato, é você comer no mesmo dia. Então, tem essa diferença, né? De você não conseguir comprar um pacote de uma farinha e largar ali porque você vai perder, né? Então, a gente tem que realmente pensar. Então, eu acho que as pessoas elas acabam ficando um pouco assustadas, tendo um pouco de medo. Além dessa questão da ignorância que existe acerca do tema, a desinformação, né? Porque, como você estava falando, mesmo entre nós, né? Que defendemos a Uhum. comida de verdade, há divergência. Por exemplo, assim, a linha que eu sigo é uma linha totalmente limpa. Né? Muita gente segue a linha só de contagem de carboidrato comendo qualquer Sim, coisa, sim. inclusive refrigerantes, óleos de sementes, que não é o que eu faço. Aqui minha low Uhum. carb é limpa, é comida de verdade mesmo, entendeu? Assim, não tenho nada contra, eu acho que quando a gente está em fase de transição é super normal, é ok. Né? Eu como de vez em quando alguma coisa, né, do mundo tradicional, mas o meu dia a dia é limpo, então é tudo muito fresco, né? E aí as pessoas elas se assustam porque a gente precisa realmente, é importante a gente conseguir cozinhar, a gente conseguir cuidar dos nossos alimentos, e isso exige planejamento, pensar, você buscar alimentos da temporada, o que está mais em conta, o que está em promoção, para você não perder, porque não é um produto industrializado que vai durar anos ali na tua dispensa, né? E aí as pessoas elas Exato. ficam com preguiça, elas ficam chateadas, né? E aí elas só pensam nessa coisa, na questão não é prático, né? Só que aí elas não levam em consideração todos os benefícios que você comer corretamente traz para sua vida, né? E Uhum. assim, o Felipe Você, até postou outro dia assim, né? A pessoa ah, ela passa um óleo de shampoo coco no caríssimo, cabelo, shampoo, etc e tal, e exato, come uma porcaria, coisa caríssima na né? pele e tal, e joga Eu acho que porcaria para dentro dela. eu acho engraçado isso, Milene, você falou, tocou num ponto interessante. Eu acho que as pessoas elas meio que dissociam uma coisa da outra, sabe? É como Isso, se comida não tivesse nada a ver com aparência, como se comida não tivesse exato, nada a ver com bem-estar. São coisas diferentes. exato. Não, bem-estar depende do shot matinal que tem Isso. cúrcuma, própolis, um Isso, negócio é que o você toma de pensamento manhã. binário, né? É um É, pensamento mas binário. comida não. A comida, ela tá no lugar dela lá e não tem nada a ver com essas coisas. E quando a gente sabe que a base, as pessoas elas ficam procurando a cereja do bolo e esquecem que a cereja do bolo, o nome, cereja do bolo, antes precisa ter o bolo, né? Então aqui a gente, bom, é uma analogia high carb, né, cereja do bolo, mas É, se a gente parar para pensar, as pessoas ficam o tempo todo procurando a cereja. Para botar onde? Se não tem o bolo feito. Né? O bolo se exato, faz com alimentação, se faz com exercício, se faz com sono adequado, se sono, faz água, com água, se faz com contato com a natureza, com o exato. controle do estresse, se faz com isso. É um Esse é o bolo. conjunto, né, de coisas, não é Isso. um fator É, isolado, né? Não é só não é um fator tomar água com isolado. limão de Exato. manhã que vai resolver todo o problema se você não Pois faz mais é, nada, pois é. né? Né? As pessoas Exatamente. têm esse pensamento binário e eu vejo muito isso, porque como a gente precisa, né, mudar, isso aí é uma quebra de paradigma, tá, Altran?
você vir de uma culinária tradicional que tem essa facilidade do armazenamento, né? De você deixar ali por vários dias, não sei o que e tal, para uma comida que você vai ter que ter um pouco mais de cuidado, que o prazo de validade é menor, entendeu? Que você precisa ter a preocupação de não comprar demais, entendeu? Então as pessoas elas só pensam na praticidade, né? De não estar toda hora no supermercado, de não estar toda hora na cozinha. Mas aí elas não fazem essa conta, né? Elas não fazem essa associação com tudo que envolve o teu alimento, né? E aí eu acho que esse é uma diferença muito grande, né? E em relação a alimentos, é aquilo, assim, é batido, mas é bem isso, é tirar, a Sim. gente não tem mais nada de farinha de trigo, nem farinhas gluten-free, né? Que isso é uma coisa que fica na cabeça das pessoas, elas juram que arroz, que aveia, né, Aveia. que grão de bico, né, que essas farinhas todas, ervilha, né, que elas fazem parte da low carb. E como tem a linha de pessoas que segue low carb apenas contando carboidrato, e nesse caso, né, elas podem comer qualquer coisa, que para mim não é vantagem, né? Eu acho que se a gente quer melhorar a Sim, nossa vida, porque sim, a pessoa só está sim, focando em emagrecer, né? Ela não está sim, sim, sim. preocupada com o ganho de saúde, né? E eu me preocupo Porque assim, muito com a saúde. se você vai contar carboidrato, qual é a diferença de você contar caloria? Exato, né? E ainda vive nessa de contagem, né? Que aí Tá você fica entendendo? escravo e prisioneiro, né? Exato, exatamente. De O dieta. estilo de vida low carb, ele é muito intuitivo. Ele não é uma coisa que é para ser feita na dependência de uma terceira pessoa que entende do processo. Ele é uma coisa para ser feita de forma intuitiva, né? A Exato. partir do momento que você entende o conceito de low carb, que o seu objetivo é comer, ingerir alimentos que disparem menos a glicemia e que te deem menos, um pico insulinêmico menor, tudo fica mais simples, tudo fica mais claro e você não precisa Exato. ficar contando. Aí eu Com comi 20 certeza. gramas aqui, mais 30 gramas ali, então Não, Deus que livre. não é Isso legal. ninguém merece, né? Ninguém merece isso. Eu acho que isso é muito Eu triste. É sou um a favor disso aí. aprisionamento, né? É um Eu sou aprisionamento. bem a favor disso aí. É claro que a gente sempre vai encontrar pessoas que vão fazer de todas as formas. E assim, eu acho, sabe, Milene, que qualquer tipo de iniciativa onde a pessoa passe a prestar mais atenção naquilo que ela come, É válido. Eu já é concordo válida plenamente. como uma melhoria no patamar. Pode não ser que a pessoa saia daqui e vá bem para cá, não. Mas se ela estiver subindo, né? Se ela saiu de uma alimentação que Só era tá high carb, evoluindo um pouquinho, cheia de já tá valendo. ultraprocessado, e ela deu uma evoluída e está comendo menos carboidrato, apesar de ainda estar ingerindo, de repente, algum carboidrato, eu acho que já é uma evolução. Né? Não, eu Eu acho que concordo já contigo plenamente. é o E é step bom, by step, né? Algo com assim, passo a passo. certeza. Né? E eu acho legal você falar disso, Henrique, porque a evolução, né, da maioria das pessoas que eu conheço, né, eu tô nessa já vai fazer 6 anos, né, porque eu criei o Me Cozinha, né, em 2015, e assim, lá nas minhas comunidades do Facebook eu tenho 500 mil de pessoas, né, aqui também tem uma galera, então, assim, Você tem são 500 mil de pessoas nas suas comunidades no Facebook? no Facebook era lá que eu ficava, eu não era daqui do Caramba! Instagram, né? Eu mudei para o Instagram no passado. E Meio eu milhão de sempre fui pessoas é muito um de bocado, viu? eu sempre fui muito de Face, porque eu falo demais, eu escrevo demais, e eu acho que aqui eu fico limitada, sabe? Mas foi bom, foi um exercício para eu aprender a ser mais objetiva, sabe? Porque a Aham, gente, aham. a gente viaja, assim, fala demais, né? A gente se empolga. Mas, É enfim. verdade. Então, nesses 6 anos, você, além do seu processo, você vê muitas coisas, muitas transformações, muitas coisas que as pessoas atravessam, né, para melhorar. Então, assim, tirando aquele grupo de pessoas que entra na comida de verdade por questões de doença, como foi o meu caso, o caso do meu marido, né? Então, aí meu marido estava lá com Uhum. aquela situação e aí a gente foi fazer as coisas juntos e descobri que eu estava com esteatose hepática, com pré-diabetes, né? Ele também. E, assim, eu cheguei em casa, Henrique, eu peguei um saco, assim, esse saco de lixo, eu esvaziei a minha despensa, eu tirei tudo, 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 tudo. A primeira lista do Micozinha que tem foi a que eu trouxe do médico, porque por
assim, né? Deus é muito bom, eu acho que o que a gente faz também tem coisas legais. A gente, na verdade, ficou rodando, né, esses médicos todos. Eu encontrei um indiano, amigo do meu marido, que o homem era gigante, assim, parecia um armário. Sério, ele tinha, assim, uns 200 quilos. A gente encontrou com ele em 2013 aqui. E em 2014, 2015, a gente reencontrou com ele no Natal, né, esse indiano. Henrique, ele tava assim, ó, eu nem estava reconhecendo. E claro, quando tu vê uma pessoa que perde muito peso, Claro. aí tava assim, né? Parecia assim, mosca de padaria em cima do cara, né? Todo mundo querendo saber o que ele tinha feito, né? Para emagrecer daquele jeito. Foi esse rapaz que falou pra gente, né? Da comida de verdade, do jejum, né? Ele estava fazendo cetogênica e a gente foi encontrar um médico indiano, né? Que aí até voltou, né? Com o negócio de pandemia lá para a Índia, que trata com cetogênico, com alimentações de baixo carboidrato. Uhum. Ele cria lá do Dr. Fang, foi quando eu conheci o jejum também com o Dr. Fang, fui assistir palestra dele lá na Universidade de Toronto. Então, é muito louco, né? E aí a gente encontrou esse rapaz, ele que nos apresentou, conhecemos o médico que nos ajudou e ele me deu uma lista de alimentos, que foi a primeira lista do Me Cozinha. E aí, quando eu cheguei em casa, eu botei tudo que não podia, né? Tirei, a gente tinha um monte de biscoito, né? Tudo de ruim, pus na sacola e doei pro pessoal lá da portaria. E eu nunca mais comprei essas coisas, Henrique. Então eu acho assim, que a pessoa quando ela vem de doença, ela fica assim mais comovida. Eu acho que o teu gatilho, ele te diz, é uma questão de vida ou morte. Ou tu muda, ou tu morre, entendeu? Agora, Sim. as pessoas que elas vêm pela questão estética, pelo emagrecimento, a transição é diferente. E isso foi uma coisa que eu aprendi, sabe? Com a experiência das pessoas. Porque eu digo, não, você tem que mudar, porque senão você vai morrer, você está se adoecendo, não sei o que, você está encurtando sua vida, né, na fase chita. Mas hoje eu entendo que as pessoas estão em momentos diferentes de entendimento. E uma pessoa que não tem esse gatilho da doença, que ela vem só por questão estética, ela tem muito mais dificuldade para virar a chave. Sim, Então, por isso sem que eu dúvida. acho importante que mesmo reduzindo só o carboidrato, contando carboidrato, tomando refrigerante, ou comendo seja lá o que for, mas se ela tá com esse indício, como você falou, eu quero mudar, eu acho que vale muito a pena, porque muita gente se conscientiza nesse processo, sabe? E isso que eu acho legal, que eu acho fantástico, né, de mudança. É verdade, é verdade. Vamos só voltar um pouquinho, Milene, para... Tem uma pergunta aqui da Gláucia que eu acho que vale a pena a gente conversar. Ela perguntou sobre a farinha de psyllium. Qual é a sua opinião sobre a farinha de psyllium? Na verdade, Gláucia, psyllium não é farinha, tá? Ainda tem isso. É bem confuso as coisas. Existem, a gente faz as farinhas de semente, né? Essas sim são consideradas farinhas. Psyllium, goma guá, goma xantana, elas são espessantes, tá? Então não são farinhas, elas serviriam como glúten dentro das farinhas, entendeu? Então elas que vão proporcionar essa fofurice, né? Essa fermentação dentro da farinha low carb. Então ela é um complemento, ela não é farinha. Eu já vi muita gente ensinando isso errado e eu morro de pena porque psyllium, gente, dá um desarranjo intestinal, é fibra. Exatamente. Não, eu nem me atrevo. Não, é assim, quando eu uso psyllium, é assim, tipo uma colherzinha de café, assim, rasinha, que é só como se fosse para dar um toquezinho ali, entendeu? É só para equilibrar a farinha. Não é farinha, não é para você. Eu vejo um monte de gente colocando 5 colheres de psyllium, 3 colheres de sopa de psyllium, ou usando. Eu vi outro dia uma moça que postou uma receita de pandeló com psyllium. Meu Deus, eu disse, meu Deus, a pessoa com uma fatia daquilo vai passar dias no banheiro. Então, ele só eu que já tenho, o meu intestino é extremamente regulado, né? Mesmo quando eu tava, hoje eu não faço uma dieta carnívora muito estrita, mas quando eu fazia uma dieta carnívora 100% carnívora, mesmo numa dieta 100% carnívora, eu ia ao banheiro todos os dias, nem que fosse para fazer só um pouquinho. Você imagina eu comendo psyllium? Não, Deus do livre, vai ficar que nem pombo, né? Exatamente. Nem pato.
Exatamente. Não Me tem fala uma como. coisa, a gente estava falando de farinhas e de farinha de amêndoa, essa coisa toda. E aqui no Brasil isso é uma coisa muito cara, né? A gente sabe que farinha de amêndoas, se eu não me engano, a É última o vez que eu vi rei, né? era mais de R$ 100 o quilo. Então, um negócio assim gigantesco, né? Absurdo, Difícil de né? você, né? Bem difícil. Me fala uma coisa, como é que a gente então pode fazer uma alimentação uma alimentação low carb que seja mais acessível, que seja mais barata, que tenha mais, que a gente consiga levar mais, pronto, tá aqui a Gabi me falando, R$ 120, né? Então, obrigado, meu amor. R$ 120 o quilo de uma farinha, né? Como é que a gente pode... A gente sabe que carne é uma coisa que está cara. Aqui no Brasil a gente está tendo uma alta de preço e tudo mais. A É, gasolina também está exorbitante, isso acaba afetando tudo. Mas como é que a gente pode fazer um low carb mais barato? Como é que seria uma alternativa para essa estratégia? Como você daria algumas dicas práticas para o pessoal? claro. Eu estava até conversando isso agora há pouco com meu marido. O que acontece, Henrique, é que existe hoje um endeusamento muito grande da receita. E receitas, farinhas, castanhas, né, queijos, isso aí são perfumarias, né? A Certo. comida, a base da comida de verdade mesmo, é comida, né? Então os nossos vegetais, né? Todos os vegetais para quem está tentando emagrecer, evitar, né? No começo aí raízes e tubérculos, mas assim todo o reino vegetal, tirando a batata inglesa, raízes e tubérculos no começo, tudo faz parte, né? Toda a parte de carnes, né? Que você imaginar de aves, bovina, suína, caprina, coisas exóticas, né? A parte de vísceras, peixes, né? Todas essas coisas é que realmente é que fazem parte do estilo alimentar. Você fala muito isso, né? A alimentação ancestral, tudo. Uhum. Então, isso é que é, na verdade, a base da comida de verdade, o low carb, a boa gordura, a gordura natural dos alimentos, né? E os vegetais. E isso aí não é caro. E isso eu sei por quê. A minha família é uma família humilde, Henrique. Eu tive a oportunidade de estudar porque eu fui à luta e tal, mudei a minha situação, mas assim, a minha família é muito humilde. Minha família vive assim, ainda em reserva florestal, né? E eu sei a dificuldade que é a vida de uma pessoa assalariada, de uma pessoa que depende, vende almoço para comprar janta. Então, eu, por experiência própria, assim, dentro de casa e assim até assim os meus 18 anos passei muito por isso, a gente conseguia comer comida de verdade. A minha mãe comprava cérebro, comprava fígado, bobó, coração de galinha, via os vegetais que estavam baratos. Eu acho que é uma questão aí, quando a pessoa me vem com esse papo, Henrique, e assim, até me desculpa, isso é uma coisa que me irrita. Isso é uma coisa que me dá raiva, porque a pessoa ela se vitimiza. E olha só, eu sei porque eu venho, Henrique, eu venho na merda, sabe? Morava em casa, um quartinho de palafita que quando chovia, enchia de água, a gente ficava lá, minha mãe pendurava a nossa rede lá no teto, que a gente não conseguia sair, passava fome. Então, eu não aceito. Para mim, eu não consigo entender quando uma pessoa que tem uma situação difícil vem dizer que não come comida de verdade porque é caro. Porque não é, Henrique. É uma questão de você ter essa capacidade de pensar melhor, de você chegar na feira quando ela está terminando, que as coisas estão mais baratas, entendeu? É Aham. você escolher vegetais da época, os vegetais da sua região. Por exemplo, aqui eu encontro, tem muita couve-flor, né? Muito brócolis, e as pessoas sempre falam para mim, ai, Mi, mas eu não tenho aqui na minha região, ou então quando chega que é muito feia, já está toda estragada. Poxa, mas deve ter maxixe, deve ter chuchu, deve ter abóbora, né? Deve ter uma série de outras coisas que você pode utilizar. Então, assim, eu acho lindo a comida de verdade e da low carb, que é uma alimentação muito democrática. Qualquer pessoa pode colocar a mão na comida de verdade e se alimentar. A menos que a pessoa seja assim, um mendigo, um morador de rua, que realmente aí é diferente. Mas assim, uma pessoa, mesmo uma família que seja muito humilde, ela consegue sim comprar
partes, né, de proteínas que são mais em conta, que nem as vísceras, né? Eu adoro tripa. Henrique, eu não sei se tu come essas coisas, mas como eu comi muito isso quando era Adoro, criança, tripa frita é uma adoro. Sou delícia. alucinado, Eu alucinado por também, eu esse tipo de adoro comida. tripa, bucho, coração, eu como todas essas coisas, eu amo. E eu acho tão triste que é tão difícil achar essas coisas, língua de boi, né? Eu Então, imagino que seja difícil mesmo. é muito difícil achar, eu acho, em mercado chinês, né? Mas eu sou assim, eu descubro tudo, né? Porque assim, comigo não tem dessa, né? Não tem tempo ruim. Então, mesmo uma pessoa, ela tendo uma condição mais simples, ela consegue, né? Comer comida de verdade, que são todos os tipos de carne que imaginar, todos os vegetais e buscar o da sua região que tá barato, açougue, feira e peixaria. E essa perfumaria, né, que agora tem muito essa romantização, eu até faço meia-culpa, eu trago muita receita, porque gosto mesmo, eu acho importante a gente mostrar, porque Sim, existem sim. todos os níveis, né, gente que tem menos condições, pessoas que têm mais condições, eu acho importante, e a gente atinge pessoas do mundo inteiro com diferentes condições sociais, né, a parte de farinhas, né, castanhas, queijos, bebidas, isso aí é perfumaria, isso aí é para dar um toque, para você ter ali uma Sim, é para dar aquela flexibilidade. variada, né? Para você, Exatamente, né? não é Naquele isso que dia é a que você base da tá, comida, não. naquele dia que você tá entediado, aí você come uma vez, Exato, um regalo, né? É uma coisa exato, diferente que você vai fazer naquele dia. Mas a base exato, tem que ser comida de verdade. Eu tava com fazendo uma conta aqui enquanto certeza. você falava, Milene, eu tava fazendo uma conta. Um pacote de batata Ruffles. Aqui a gente fala a marca mesmo, não tem essa história não. Quero ver que vem, quero que venha para cima de mim. O pacote de batata Ruffles tem 76 gramas e custa R$ 4,99. Certo? Um pacotinho de batata Ruffles custa R$ 4,99. O quilo desse pacote de batata Ruffles sai a R$ 66 reais. Uau, caramba, Ninguém para fazer essa conta. com As pessoas não param para certeza. fazer essa conta. Não, Tá não, com entendendo? certeza não. Um quilo de fígado custa R$ 15,99 aqui em Fortaleza. Ou seja, se eu pegar aqui e dividir rapidamente, não precisa ser muito gênio, não. 66 Sim, dividido por 16 reais. Eu consigo comprar 4 quilos de fígado com o mesmo dinheiro que eu compro 1 quilo de batata Ruffles. com certeza. E Você está aí, entendendo? não, e aí, olha só, mais uma pegadinha da indústria, Henrique. E o Prahalá fala muito isso na riqueza da base da pirâmide, que não é só a questão de esconder açúcares nas formulações e letrinhas pequenas, mas a estratégia de preço, né? Por exemplo, na Índia, né? Eles fazem muito isso, eles colocam as coisas tipo como se fosse $1, coisas pequenininhas assim, né? R$ 1, por exemplo. E aí a pessoa tem a sensação que aquilo é barato, mas se ela calcula, como você acabou de falar, e dá um quilo de batata Ruffles, vai dar para comprar 4 quilos de fígado, as pessoas elas não fazem essa conta reversa, elas não param para pensar nisso, né? Então eles colocam embalagens com uma quantidade menor, com um preço mais acessível, mas se você calcula isso em uma quantidade maior, é caríssimo, né? Só que as pessoas não param para Exatamente. pensar, porque elas só olham aquele R$ 2,99, R$ 3,99, R$ 4,99. Ah, não, isso é barato, isso não é nada, né? E aí vê 1 quilo de fígado a R$ 15, aí diz, não, não, isso tá caríssimo, imagina que eu vou comprar, a comida é E cara. outra, a gente não pode nem. A gente tem que pensar também, e é importante para as pessoas entenderem isso, né? Que 1 quilo de fígado. Primeiro, você não come 1 quilo de fígado por dia, porque não dá. Porque ele é extremamente Não, saciedógeno. eu Né? Não dá, duvido, você né? não consegue. Não, não Você dá, vai, no máximo, você vai a não meio come, quilo. Se você for não um cara consegue. guloso. Eu não consigo. Exato. Eu não consigo. E Não, olha eu que eu também gosto de não. fígado. Né? Então, quer dizer, você vai pegar 4 quilos de fígado, que dá para você comprar 1 quilo de batata Ruffles. 1 quilo de batata Ruffles você come numa sentada. Né? Mas Exato, com 4 certeza. quilos de fígado vai te alimentar por pelo menos aí talvez 5 dias ou uma semana. E Exato. veja a diferença de densidade nutricional. Então, abrir a boca para dizer que low carb é caro é a pessoa que acha que low carb é feito só de receita. Né? A Exato, pessoa que isso não mesmo. entende e que não para fazer essas contas. Porque o grande problema é que as pessoas não param para fazer essas contas. Porque já está tão
A zona de conforto, né, inserido, Henrique? tá tanto, isso, tá na zona de conforto, tá no automático, né? No Exato, piloto tá na automático. Matrix, né? Tá É, inserido naquela Matrix, né? Que ela já não. A vivência automática, né? Tá no piloto automático. exatamente, exatamente. Né? Então é uma questão, é muito interessante isso aí. Eu vou aproveitar essa nossa conversa e vou escrever um post sobre esses cálculos para amanhã, para o meu Isso, Instagram. faz sim, porque E as pessoas elas não pensam sobre isso, é uma coisa pensam muito não, elas triste. não refletem sobre isso. E eu acho que faz parte da mudança de mentalidade. Você pode até dizer assim, não, eu não quero fazer low carb, eu prefiro continuar comendo Ruffles. Mas você não pode abrir a boca para dizer que low carb é caro ou para dizer que Exato. Ruffles é barato. Não, e antes da gente passar para o próximo, eu ainda trago mais uma coisa, Henrique. Quando a pessoa fica, né, bitolada na receita, quando ela fica ali na farinha, 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 a gente sabe, né, lá pelo pensamento, né, da questão da proteína, a relação de proteína e energia. As farinhas, elas têm muito mais energia. Então, se a Sim, pessoa, ela sim, vai sentir fome mais rápido, né? Ela provavelmente vai estagnar o peso dela, vai acontecer uma série de coisas indesejadas se você leva o seu pensamento que low carb é receita, que a base da exato. alimentação são as farinhas, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso e é uma Exatamente. coisa que eu tento trabalhar muito, né? Dentro do Me Cozinha, porque é muito fácil a gente vir só pro lado da receita e eu tento balancear isso, porque eu acho que, antes de mais nada, eu tenho um compromisso comigo. Eu não conseguiria colocar minha cabeça no travesseiro sabendo que eu estou enganando alguém, sabe? Eu não consigo viver assim, sabe? Eu tenho meus valores. Então as pessoas falam, por que você não joga mais receita? Porque atrai mais pessoas. Eu vejo assim, meus posts de receita, eles são assim, 1000 vezes mais curtidos do que meus posts técnicos, assim, né, de informação. Uhum. Então eu tenho trazido até muito mais comida mesmo do que receita, porque assim, o meu objetivo maior é que as pessoas se transformem, que elas toquem a consciência delas, entendeu? Que elas vejam que aquilo não é uma coisa difícil. Eu acho que quanto mais a gente facilitar, a gente trouxer essa informação de forma mais simples, mais pessoas a gente atinge, né? E a Exato, comunidade bacana. exatamente. E isso que você falou das farinhas é muito importante porque a gente está falando aqui de farinha de amêndoa, farinha de coco e tudo mais, que são farinhas que são bem mais saudáveis do que farinha de trigo, ou farinha de arroz, ou farinha de Sim, aveia, claro. né? Mas é importante entender que a farinha é assim. Eu gosto muito de citar esse experimento. Toda vez que eu estou conversando com um cliente, ou que eu estou conversando com alguém que estou falando sobre esse assunto, eu sempre cito esse experimento, que é um experimento muito interessante para as pessoas poderem entender o efeito que tem quando você pulveriza alguma coisa. Eles pegaram 2 grupos de ratos, Milene. Esse experimento, inclusive, eu já fiz um resumo lá no meu Instagram. Eles pegaram 2 grupos de ratos. Um grupo comia a ração normal, aquelas bolotinhas, né, que eles chamam de pellets. E o outro grupo, eles pegaram os pellets e transformaram em pó. Botaram no liquidificador e transformaram num pó. Né? Pulverizaram a ração. Veja que era a mesma ração. Uhum. Não eram rações diferentes, era exatamente a mesma ração, sem tirar nem pôr. Botaram para os ratinhos comerem ad libitum, como a gente chama, que é comer à vontade, né? Então tinha disponibilidade de ração para os dois à vontade. Uma ração normal, a outra ração na forma de pó. O que aconteceu? Os ratinhos que estavam comendo a ração normal se alimentavam normalmente, comiam, paravam de comer, tinham suas atividades normais, não ganharam peso, não desenvolveram obesidade, não desenvolveram diabetes. Os ratinhos que tinham acesso ao pó da ração, a mesma ração, não conseguiam parar de comer com a mesma facilidade. Alguns deles viraram obesos e outros diabéticos. A mesma ração. Tá entendendo? E assim, não é difícil de você entender. Quando eu pego um determinado alimento, independente de qual alimento seja, pode ser a mandioca ou pode ser a amêndoa, tá? Quando eu pego esse alimento e mastigo esse alimento, eu vou dar para o meu estômago e para o meu intestino um grau de trituração para o qual eles estão adaptados, que foram os meus Exato, dentes que trituraram. Tá exato. entendendo? Quando eu pego esse mesmo alimento e passo e transformo numa farinha, eu pulverizo esse alimento, eu estou dando para o meu intestino um grau de trituração que ele não conhece. Exato. Porque ele está acostumado, ele está programado para receber o grau de trituração da minha boca.
É Você verdade. está entendendo? É. Então, essa mania de usar Pular essa etapa, né? processamento, isso, de pular essa etapa, eu coloquei aqui a mandioca e a amêndoa, porque da mandioca se faz a farinha de mandioca, que é Exato. muito pior. É muito melhor você comer a mandioca do que você comer a farinha de mandioca na forma do tapioca, por exemplo. Exato. Né? É muito melhor você comer a amêndoa, né, do que você fazer a farinha para fazer as Exato. receitas. É, e Da mesma fruta que forma é que é muito polêmica, melhor. né? Comer a fruta do que fazer o suco. Isso. É muito melhor você comer uma laranja do que você fazer suco de laranja. Exato. Né? Por quê? Porque você não tá pulando uma etapa. Quando você come um alimento in natura, você está dando para o seu sistema algo para o qual ele está preparado com a trituração adequada. Exato. Tá entendendo? Então, isso é muito crucial que as pessoas entendam que o nosso foco é comida de verdade. Se você quer um presente, se você tem uma festa para ir, né? Se você vai, por exemplo, vai fazer seu aniversário e você quer, não, meu aniversário eu estou nesse foco e eu vou fazer uma alimentação mais saudável e tal. E aí sim, você faz um bolo com a farinha de amêndoa, né? Quando você vai receber as pessoas em casa, você serve lá aquele jantar maravilhoso. A Gabi é mestre em fazer isso, faz aqueles jantares maravilhosos. E aí ela tem aquele mousse que eu coloquei a receita, que é uma receita extremamente fácil, super Eu tenho que deliciosa. fazer, Gabi. Preciso provar aqui. Tá Tá com uma entendendo? cara Então, quer boa. dizer, você fazer uma sobremesa, fazer uma coisa ocasional, isso é maravilhoso. Mas você fazer da sua dieta uma dieta de receitinhas é um problema. É um problema por conta da composição, né? Por conta da forma como você vai ingerir. E é um problema porque essas receitas são gostosas demais. Exato, não é que é ruim, é bem gostoso e a gente Exato, é muito come. gostoso. Corre o risco de você comer demais. Não, e Tá não só entendendo? de comer demais, corre o risco de você ter ali efeito rebote, você engordar. Eu vejo muita gente Exato. engordando com a receitinha porque é muita caloria, entendeu? Nesse Mas é momento a caloria saudável. importa. Nesse momento, a caloria importa, Nesse momento a exatamente. caloria Mesmo importa. porque você está comendo algo que é processado. Né? A gente não pode Exato, esquecer isso. Passou por um exatamente. processamento. Né? Isso mesmo. E A as gente não pessoas está elas não preparado entendem isso. fisiologicamente para o processado. Nós estamos preparados Exato, fisiologicamente para o natural, para carne assada, para fruta tirada do pé que você come. A gente está preparado para isso. Né? com Mas a gente certeza. não. E isso é importante o pessoal entender. Não é a laranja, ou a maçã, ou a mandioca que vai engordar e que vai fazer você ficar Exato. doente. O que vai fazer você ficar doente é biscoito recheado, achocolatado Isso, com e certeza. tapioca, tá entendendo? Não é Não, sem muitas pessoas dúvida. me perguntam, Henrique, o meu filho, ele não é gordo, será que eu devo fazer uma dieta cetogênica com ele? Eu digo, por que você vai fazer isso? Por que ele vai deixar de experimentar, por exemplo, frutas, tubérculos, batata? Não estou dizendo para ele comer batata frita, mas por que não ele pode comer uma batata cozida, uma batata inglesa cozida? Né? Porque não é obrigatório uma criança que não tem nenhum problema de peso fazer uma dieta cetogênica. Sim, com Né? certeza. Tem conceitos que tem que entrar na cabeça da pessoa. Eu acho que o conceito mais importante que a gente tem que deixar claro na cabeça das pessoas é a principal fonte de nutrientes na dieta humana são os alimentos de origem animal. Isso é base, isso é o alicerce de qualquer argumentação que você for Exatamente. conversar. Isso. A partir daí, você constrói o resto. Então, se a base é carne, frango, peixe, ovos e outras carnes, né? E para quem tolera laticínios, essa é a base. Daí para cima, você vai acrescentar uma fruta, vegetais e coisa do tipo. Isso não vai compor Já mais do que é delícia. 50% do seu prato. Né? Com certeza, eu estou totalmente com você, né? E eu tento colocar muito isso, né? Fazer esse entendimento. Mas o que eu vejo também, Henrique, assim, é que para a gente falar isso, porque a gente realmente entende, né? A importância disso, né? Dentro das nossas vidas, né? Por uma série Uhum. de razões, mas o que eu percebo muito é essa questão de mudança de paradigma, né? As pessoas, elas têm muita... Tem a questão da preguiça, né? Essa falta de vontade de sair da sua zona de conforto por não querer tomar as rédeas da questão alimentar, não querer largar o paladar infantil, sabe? Eu vejo tanta... Nos meus cursos, eles são lotados, né? De pessoas que entram assim, dizem, eu vou virar passarinho. Essa dieta horrorosa, não sei o quê. As pessoas, elas precisam, claro,
não é a maioria, mas tem um grupo, assim, de pessoas que têm essa mentalidade infantil, né? Eu acho que são momentos diferentes que as pessoas estão atravessando, né? E é complicado. E é por isso que eu falo essa questão do exemplo. Não me importa, sabe? Eu posso ter duas curtidas ali, sabe? Duas pessoas olharem para aquilo. Eu acho que o que a gente faz aqui de tentar mostrar uma vida diferente, uma outra possibilidade alimentar, se a gente consegue transformar a vida de uma pessoa, sério, eu fico muito, muito feliz, porque assim, eu entendo o que alimentação, hoje eu entendo o que alimentação faz de diferente na vida de um ser humano, entendeu? Sem E dúvida. essa coisa Sem que as dúvida. pessoas têm muito esse mito de que ah, não, mas a pessoa tá magra, ela não precisa comer saudável porque é magra. Tem um monte de gente magra que é doente, tá podre por dentro, tá magra por fora e tá podre por dentro, né? Então as pessoas, Exatamente. elas veem tudo separado. É o pensamento binário que você falou lá atrás, né? As pessoas, elas não entendem que tudo é um conjunto de coisas, né? Não é uma coisinha só que você faz que vai te ajudar. Não, por isso não adianta só a pessoa se matar, se exercitando e continuar comendo porcaria. Eu tenho várias amigas que elas postam assim, né? Bom comem, sei lá, um milkshake, um sanduíche, e depois que sai da academia, né? É para isso que eu me mato, né? Para comer essa porcaria, Pois é, né? tá Então errado, não tá tudo errado. adianta. A pessoa O até se contexto tá mantém todo errado. magra porque está exercitando, mas está Tá alimentação doente, tá uma droga, inflamada, né? Então as pessoas né? elas não conseguem, né? Exato, não conseguem entender essas coisas que está tudo associado. Então, o que eu É acho verdade, legal é da verdade. nossa comunidade da comida de verdade é a gente trazer essa conscientização, né? Que ela vai muito além do processo da comida, né? Porque quando a gente consegue comer direito, né? Comer melhor, a gente melhora tanta coisa na vida da gente, né? Eu, assim, além da cura das doenças que a gente teve aqui em casa de reversão, né? De ter hoje uma saúde metabólica, Henrique, eu me vejo hoje uma pessoa mais serena. É muito louco isso, né? Mais clareza mental, Sim. uma pele melhor, mais energia, é tanta coisa que parece assim até um milagre. E para uma pessoa que nunca conseguiu se alimentar corretamente, ela nunca conheceu uma forma diferente de viver, entendeu? Eu não sabia que era possível a gente ter uma vida melhor, né? De você viver mais em paz, de você ter uma sensação tão gostosa de bem-estar que eu não conhecia antes, entendeu? Então eu até Aham. dou graças a Deus que fiquei doente, porque se eu não tivesse ficado doente, provavelmente eu não teria mudado minha alimentação Sim, assim, sabe? sim, sim. E eu acho que é por aí mesmo. A gente tem que ser grato pelas coisas que acontecem com a gente, mesmo que não sejam coisas boas, porque muitas vezes são essas coisas que fazem, que causam transformação, né? É Milene, a verdade. gente já tá conversando há 1h15, Meu né? Deus, é Então, verdade. É que esse passou assunto é tão bastante tempo. gostoso, né? Esse assunto é muito bom, a gente bate papo mesmo. Não, e a gente é Vamos, apaixonado eu por isso. sempre no encerramento das minhas lives, eu peço para a pessoa me indicar um livro, né? Eu sou nerd de carteirinha, amo ler. Para mim, esses últimos dias têm sido assim, esses últimos dias, na verdade, esse último semestre tem sido uma correria louca por causa da minha formatura, Pois né? Eu é, estou né? fazendo 2 estágios, o TCC para escrever, Coitado. então, infelizmente, eu estou lendo muito menos do que o que eu gostaria. É, eu Eu sou uma pessoa que imagino. lê, eu sou uma pessoa que lê de 35 a 50 livros por ano, e eu tô lendo 10. Então às vezes eu fico louco, eu tenho que parar para ler porque para poder dar uma relaxada. E assim, sempre gostei de ler, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E eu queria que você indicasse um livro, não precisa ser obrigatoriamente da área, pode ser um livro que marcou a sua vida. Eu queria que você indicasse para deixar aí a dica para o pessoal que está assistindo a gente até agora. Tá? É difícil porque, como você, eu também adoro ler. Mas, assim, tem um livro que marcou minha vida, assim, que eu li quando eu tinha 17 anos, né? Que é um livro do Marcelo Rubens Paiva, o Feliz Ano Velho, né? Quando ele tinha Ah, 20. Não sei se você já leu. Eu gosto muito desse livro. Foi um livro, assim, que fez muito sentido para mim numa época da minha vida. E eu acho que ali ele retrata muito bem, né? Que ele teve um acidente, o pai dele desapareceu e ele perdeu os movimentos do corpo, né? Então ele teve que reaprender a viver, ele teve que repensar a vida dele, né? Uma pessoa aos 20 anos de idade, assim, né? Aquela loucura, né? E inclusive no momento que acontece o acidente, ele está no momento de lazer.
E aquilo ali mudou a vida dele e ele faz muita reflexão, né? Nesse processo dele de reaprender a viver. E, assim, a minha vida inteira eu tive que lutar com esse reaprender a viver, né? Reaprender algo que para mim era diferente. Então, eu sempre tive muitos desafios. E aquele livro, para mim, ele foi muito legal por conta disso, porque ele falava comigo, né? E é uma coisa assim que, inclusive agora, né? Esse momento que a gente vive de comida de verdade, eu acho que a gente está sempre reaprendendo, a gente precisa sempre se adaptar, porque a gente não sabe, né? O futuro é incerto, né? Então a gente precisa se adaptar, né? O ser humano ele precisa se adaptar, a gente precisa abrir a mente para o novo, né? A gente precisa estar sempre aberto, a gente precisa sempre escutar, né? Para a gente viver melhor. Então, eu gosto muito desse livro. E dessa nova fase aqui, que eu também, você já deve ter lido, esses foram os livros que transformaram a minha vida, Henrique, que é o Código da Obesidade, o Barriga de Trigo e o Porquê Engordamos, né? Foram os primeiros livros que eu li quando eu descobri a comida de verdade, e esses livros para mim aqui mudaram a minha vida. Eu recomendo para qualquer pessoa que queira entender melhor sobre a comida de verdade, que leiam esses livros, são fáceis, né, de ler. E assim, e tem evidências científicas, não é uma coisa assim de viagem, né? Tá tudo muito fundamentado e faz você aceitar melhor a transformação, porque eu acho que quando você entende os motivos por trás daquilo, fica mais fácil você seguir em frente sem questionar, né? Verdade, verdade, verdade. Milei, eu quero te agradecer pela tua disponibilidade, né, por ter aceitado o convite. Para mim foi um prazer enorme estar conversando com você, tá certo? E você é uma pessoa que tem um perfil super legal, um perfil que inspira muita gente, né? Tanto no Instagram e agora sabendo que você tem um perfil no Facebook também, que legal. Então, eu quero muito te agradecer, te desejar uma boa noite, manda um abraço pro teu marido, Ah, tá? boa. Ele tá aqui E do te lado, agradecer. gente. Ah, legal, legal demais. E te agradecer por ter aceitado o convite. Muito obrigado pela tua participação. Não, imagina, eu que agradeço, Henrique, sou super tua fã, né? Gente, o Henrique, assim, você falou, né, do negócio da comunidade das divergências. Henrique, assim, eu nunca tive oportunidade de falar isso, mas, assim, eu acho que o motivo pelo qual eu gosto de você de graça é porque você foi a primeira pessoa que eu vi no nosso universo de comida de verdade que busca agregar, né? Antes de eu te conhecer, eu via as pessoas muito assim, cada um no seu quadrado, cada um cuidando da sua vida, né? E você tem sido um divisor de águas no universo da comida de verdade, porque você está Oh, muito conseguindo obrigado. reunir as pessoas, né? A gente vê muitas panelinhas, né, nesse universo e você conseguiu trazer tanta gente bacana, né? Uma nova geração de low carbers, né? Que estão aí mais preocupados, né, com a transformação, né, com essa revolução, né, saudável, essa rebelião saudável, né, Essa rebelião. levar isso para Legal. mais e mais pessoas. E eu acho que você tem sido assim um key point, né, um ponto fundamental nesse processo. E por isso eu te agradeço muito, porque a sua luta também é a minha luta. E obrigado, assim, de coração. Muito obrigado, Milene. Muito obrigado pelas palavras. Tá bom? Obrigadão e boa noite. Espero que você tenha uma excelente noite aí, um restante de semana abençoado, tá bom? Para você também, meu querido. Boa noite. Fica com Deus Muito aí. obrigado. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.